Você já conheceu alguém que parecia super interessado, mas quando a relação foi ficando mais séria, criando um pouco mais de intimidade, a pessoa se afastou, ela fugiu? Se isso acontece com você, esse vídeo pode te ajudar muito. Fica por aqui, porque hoje a gente vai falar sobre o apego evitativo. Quando a relação ficou mais próxima, por exemplo, essa pessoa parou de responder as mensagens, ficou mais frio, um pouco mais distante, disse que precisava ter mais espaço, deu a impressão que ela perdeu o interesse. Ou até você já fez isso com alguém? Quando a intimidade aumenta, quando o vínculo vai ficando mais forte, você se sente insegura, um pouco até desconfortável com aquela situação. Isso te dá medo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos falando sobre os tipos de apego. No vídeo anterior a gente falou sobre o apego ansioso e hoje a gente vai conhecer um tipo de apego que é o contrário disso tudo. O apego evitativo, ele costuma ser marcado por algumas características importantes: uma necessidade excessiva de autonomia, de independência, um desconforto com uma intimidade emocional com o outro e a tendência a um afastamento quando a relação se aprofunda. Se você se identifica nesse tipo de apego, você aprendeu que depender emocionalmente do outro pode ser perigoso. E aí você evita isso e você se protege, se afastando, evitando intimidade ou até recuando nessas situações. Mesmo que seja um desejo estar naquele vínculo, estar com aquela pessoa, você não consegue agir diferente. E você construiu esse tipo de apego baseado em algumas estratégias, que é precisar menos, mostrar menos e assim sentir menos, se vincular menos com aquela pessoa, pelo menos aparentemente. E assim como eu falei no vídeo anterior, o apego ele é construído lá na infância, nas primeiras relações com o outro. Imagina uma criança que aprende que suas emoções não podem ser sentidas, ser expressadas, porque elas não vão ser acolhidas por ninguém. Que ser vulnerável, ser frágil não é seguro, que pedir ajuda não funciona, porque nunca tem ninguém presente para ajudar. Que demonstrar que você tá precisando de alguém, que você tá sentindo uma necessidade, vai gerar rejeição, vai gerar uma punição do outro. Então você aprende e registra algumas coisas, como por exemplo, eu preciso me virar sozinho, eu não posso depender de ninguém, é melhor assim para mim. Isso pode se transformar numa forma de você funcionar no mundo, inclusive na vida adulta. E como que isso aparece nos relacionamentos? Imagina uma mulher que conhece alguém. No início flui tudo bem, existe interesse, existe troca, desejo, tá começando a formar um vínculo. Mas aí alguma coisa acontece e algo muda dentro daquela mulher. Ela começa a pensar algumas coisas. Será que eu quero mesmo isso? Será que eu tô perdendo a minha liberdade? Eu vou perder minha autonomia? Isso vai ser um problema pra mim a longo prazo? Será que eu não tô me envolvendo demais? Será que eu não tô sendo fraca emocionalmente? Será que eu não tô dando poder demais a essa pessoa? E aí ela se afasta, ela foge, ela recua. E existe algo muito interessante aqui, porque o medo, ele não é da solidão. Enquanto o apego ansioso, ele tá focado pelo medo da rejeição, do abandono, da distância do outro, o evitativo, o medo é a proximidade. O que pode acontecer se eu deixar essa porta aberta e alguém se aproximar? Quanto risco eu vou estar correndo se eu me mostrar frágil, se eu me mostrar vulnerável aqui, já que em nenhum outro lugar foi seguro para mim quando eu demonstrei ser assim. Aqui, esse estilo de apego, ele vai ativar a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade gera desconforto. Algumas frases são muito comuns nas pessoas que se identificam com esse estilo de apego. Por exemplo, eu preciso do meu espaço muito bem definido, eu não gosto de depender de ninguém, relacionamento dá muito trabalho, ou até eu acho que eu não tô pronto e nem sei se algum dia vou estar. Às vezes isso é verdadeiro mesmo, mas em outros casos é uma reação para se proteger emocionalmente, de se mostrar vulnerável para o outro, porque isso tem um custo, tem uma resposta já esperada. E aqui é uma das coisas mais difíceis da pessoa que tem esse estilo de apego, porque assim como outro ser humano comum, ela quer ser amada, ela quer ter um vínculo saudável com uma outra pessoa, ela quer conexão, ela quer intimidade. Mas quando isso surge na vida dela, ela sente desconforto. E quando a pessoa que tem o apego evitativo encontra o ansioso, já parou para pensar o que pode acontecer? É uma combinação muito sofrida, infelizmente. A pessoa ansiosa, ela busca proximidade, imagina. E a pessoa evitativa, ela busca distância. Então imagina o encontro dessas pessoas. O quanto difícil vai ser. Quanto mais uma se aproxima, mais a outra se afasta. E aí cria um ciclo extremamente difícil e desgastante para ambas as pessoas. Um vai se sentir super abandonado, negligenciado, rejeitado. E o outro vai se sentir sem espaço, perdendo a sua liberdade e autonomia. E o que existe atrás desse afastamento que a pessoa com apego evitativo faz? Muitas vezes ela até sente um interesse, mas ela precisa se afastar. Por quê? Um recurso que ela aprendeu para se proteger. Enquanto ela não tratar disso, ela vai seguir repetindo esse mesmo padrão de comportamento. Então essa pessoa, ela não aprendeu a lidar com a vulnerabilidade,
com a intimidade, com a conexão com o outro, sem que isso signifique que ela é dependente emocional. Então, ela vai se afastando sempre para recuperar ou para afirmar, garantindo o senso de segurança. Às vezes existe uma ideia de quem se afasta sofre menos, mas não é bem assim que ocorre, principalmente na pessoa que tem esse estilo de apego, porque evitar, fugir também tem um preço, de não criar conexões, de não se permitir. Isso é muito difícil, porque acaba limitando, né, os vínculos e a própria vida da pessoa. Ela pode viver a solidão, vive tendo relações superficiais e a sensação muitas vezes de não pertencer a lugar nenhum, que ela não cria um vínculo forte, porque isso desestabiliza ela, mas ao mesmo tempo ela não criando isso, ela também perde muita coisa. E assim como no outro estilo de apego que eu falei aqui, do apego ansioso, esse estilo também pode ser modificado, não é uma sentença. Você pode transformar esse tipo de apego a um apego seguro, saudável para você emocionalmente. O primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui, é falar sobre isso, conhecer e daqui a pouco se reconhecer dentro desse padrão de comportamento. E aí depois você começa a construir alguns recursos emocionais, né, para poder lidar com a proximidade, com a vulnerabilidade, com a confiança no outro e com a intimidade. Entender que você tem intimidade, ter um vínculo, não significa que você vai perder a tua autonomia, que você vai perder necessariamente toda a tua liberdade. E aos poucos, ir se permitindo vivenciar algumas coisas. E uma reflexão para você pensar agora no final, se você se identificou com algumas características, quando você se afasta das pessoas, você está escolhendo fazer isso livremente ou você está tentando se proteger de alguma coisa? Existe uma diferença muito grande aí. Agora me conta nos comentários, você se identificou com alguma característica desse apego, apego evitativo, ou conhece alguém que funciona dessa forma? No próximo vídeo, fica ligadinho aqui no canal, já se inscreve se tu não é inscrito, para acompanhar, que eu vou falar do apego desorganizado. Até o próximo vídeo. Tchau!